Muito bem, já faz um bom tempo que eu precisava fazer esse vídeo que sempre me incomoda ao tratar de equações do primeiro grau, né? Então, normalmente, né, a gente sempre tem a resolução como colocado aqui, né? Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma equaçãozinha do primeiro grau, né, em que a resposta, vou melhorar aqui, então olha só, é essa equaçãozinha do primeiro grau aqui. Deixa eu melhorar aqui a minha mesa. Pronto, acho que agora vai. Então, essa equação do primeiro grau aqui, bastante conhecida, né? Normalmente a resolução se dá exatamente, né, um modelo tradicional, né? Então aqui subtrai-se 5 de ambos os membros, né? É essa a ideia, né? Subtrai 5 de ambos os membros, aqui nem fez isso, né? Aqui simplesmente retirou 5 do segundo membro, né? Mas a gente pensar aqui 2x mais 5 menos 5 igual a 15 menos 5, ok, né? Chegamos a essa situação que está aqui, correto? E aí, obviamente, né, usa-se o processo inverso, né? Está multiplicando por 2, então divide por 2, divide por 2, e aí de fato chegamos em x, né? Que dá 1, né? X é igual a 5. O que eu gostaria de discutir com vocês é que a gente perde muito tempo, né, nesse tipo de resolução, trabalhando com a ideia das operações inversas, né? Sendo que muitas vezes bastaria tratar, e aí sim, né, existem muitas ações pedagógicas, né, do ponto de vista prático aí, né, que mostra exatamente essa ideia da balança aqui, né, onde a igualdade é uma equivalência, né, e se a igualdade é uma equivalência, então aqui basicamente se resume a dizer o seguinte: tudo que está no primeiro membro é exatamente o segundo membro. Visto isso, então pensando do ponto de vista lógico, né, raciocínio lógico, quem é esse 2x? Ora, esse 2x muito facilmente dá para se trabalhar que o que falta somar com 5 para dar 15 é 10. E aí que vem a grande sacada. Qual que é o resultado esperado? É exatamente esse 10 que está aqui dividido por 2. Ou seja, o x é 5. O x é exatamente aquele número pensado dividido pelo número que está multiplicando x. Isso mostra que resolver uma equação do primeiro grau é muito mais simples do que fazer toda aquela ideia das operações inversas, né? Então vamos à segunda questão, aqui essa segunda equação. Então eu tenho 3x, que ao retirar 7 resulta em 11. Raciocínio da adição, né? É muito fácil, né? O princípio aditivo aqui, né? Então óbvio que se foi retirado 7, né, e deu 11, é porque aqui é 18, né? Então qual é o valor do x? Ué, o valor do x é exatamente 18 dividido por 3, que dá 6. Perceba que ao trabalhar com esta lógica, você não precisa mais ficar preocupado em primeiro acrescentar 7, juntar com 11, que dá 18, depois pegar o 3 e dividir, né, o 18 por 3. Isso pode ser feito de forma automática, né? Exceto para casos como esse aqui, que de fato, né, você no primeiro instante precisa ter então uma incógnita de um lado, né, um valor numérico do outro. Então aqui de fato a gente precisaria tirar esse 3x daqui. Então se eu tiro 3x daqui, obviamente que eu tiro daqui também, exatamente para manter o princípio da igualdade. Conclusão, isto é 2x mais 2 igual a 10, né? É isso. Ou seja, aqui eu volto então àquele princípio, né? Qual é o valor numérico somado com 2?
dá 10, é 8. Portanto, muito facilmente a gente chega à conclusão que o x é 8 dividido por 2. 4. Direto. Tá? Então, entendemos que resolver uma equação do primeiro grau, né, a não ser que envolva ali frações, né, que dá um pouquinho mais de trabalho, mas se tiver nesse formato aqui, é muito fácil, né? Então tiro 2x daqui, porque é a parte menor, né? Tiramos 2x daqui, isso resulta em 5x menos 4 igual 11. Ora, qual é o valor que você retira 4, né, e dá 11? Vou colocar em preto aqui, ó. Então, ora, se deu 11 e você retirou 4, né, obviamente que isso aqui é 15, né? Então, 15 dividido por 5 me leva para x igual a 3. Ou seja, uma forma diferente de pensar quando se busca se resolver uma equação do primeiro grau, né? Vamos resolver uma aqui do ponto de vista de fração, né? Só para mostrar que a lógica é a mesma. Entretanto, dá um pouquinho mais de trabalho por ser fração, né? Mas a linha de raciocínio é a mesma. Ou seja, qual é o valor que somado com 2 dá 5? Só pode ser 3. Então quem é o x? O x é o 3 dividido, cuidado que agora aqui é a divisão por 1/3, né? Divisão por 1/3, então eu conservo o primeiro número, multiplico pelo inverso do segundo, portanto dá 9. Verdade. Percebo então que resolvemos, e aí óbvio, né? Eu acho que para esse caso aqui, né, fica evidente que aqui foi mais direto, né? Entretanto, mesmo em se tratando de fração, é possível resolver por essa metodologia, tá? Eu diria que se envolve fração, né, e aí sim a gente concorda com o que acontece nas escolas de modo geral, né? Trabalha-se aqui com as frações, né, de mesmo denominador, né? Então, obviamente que esse 2 aqui, se eu quero dividido por 3, então isso que está aqui é 6 meios, né? 6 meios, não, 6 terços, né? Que me dá o 2, né? E isso aqui é 5 terços. Errei feio, né? Não é 5 terços, né? Tá vendo? Então trabalhar com fração não é uma situação fácil, né? Isso é 15 terços, né? Que na verdade representa o 5, né? E aí sim, né, ao trabalhar com essa lógica aqui, a gente chega em x mais 6 igual a 15, né? Então, obviamente que o x aqui é 9, né? Então, esse é um jeitão que normalmente é o que se faz, né, no ensino fundamental, né, na resolução de uma equação do primeiro grau, né? Então, o que eu apresento para vocês aqui é apenas uma sugestão, né, de como tratar equações do primeiro grau. Vou fazer um outro exemplo aqui para a gente fechar. Então, por exemplo, já que não trabalhamos muito ali com o número inteiro, vamos pegar aqui menos 2x menos 4 igual a menos 5. Um exemplo simples, né, mas que mostra que a lógica é a mesma. Se resultou em menos 5, né? Então, se no segundo membro a gente tem o menos 5, qual é o valor que somado com menos 4 dá menos 5? Né? Esse valor só pode ser menos 1. Menos 1, menos 4 dá menos 5. Ou seja, quem é o x que estamos procurando? É o menos 1 dividido por menos 2, que resulta em meio. Então, meio é a resposta dessa equação do primeiro grau. Espero com isso ter ajudado, tá certo? Até uma próxima.